queridos alunos da classe dos pré-adolescentes, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Muito bem-vindos, uma paz do Senhor para todos. E nós estamos estudando a terceira lição desse trimestre. Mas antes da gente começar, eu convido você a orar comigo para convidarmos o Espírito Santo a tomar a frente da nossa aula. Vamos juntos? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por mais um domingo, por mais uma oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais de ti. Convidamos a ti, Senhor, que tu tomes a frente desta aula e que tu venhas falar ao nosso coração. Abençoa cada um que está ouvindo, que está nos assistindo neste momento. Nos ajuda, Senhor, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, o nosso trimestre, como eu já falei para vocês, está falando sobre a pré-adolescência, sobre que fase é esta, né? Eu já falei com vocês, fiz o convite no trimestre passado e hoje é a nossa terceira lição. Nós já vimos até agora, né? Falando que essa é uma nova fase que você está vivendo, que é a pré-adolescência, que faz parte de um crescimento saudável. E hoje nós vamos abordar um tema que o título da nossa lição diz mesmo assim: como vai a nossa aparência? Como vai a minha aparência? Amém? A nossa lição está baseada no versículo que encontra-se lá em Provérbios, capítulo 20, e o versículo 29, que eu convido vocês a ler comigo agora, que diz mesmo assim: a beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. E o nosso texto áureo, aquele que para decorar, que eu acredito que todos vocês já decoraram, que a Bíblia diz, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz mesmo assim: mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Amém? Pois é, e nós vamos voltar nesse versículo mais à frente, certo? Então, como vocês já devem ter percebido, a nossa lição está falando sobre aparência, né? O que é aparência? Aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós vemos de nós mesmos, né? Por exemplo, para gravar essa aula, eu me arrumei um pouquinho, pintei o cabelo, botei uma roupa, né? Botei um pozinho para tirar o brilho, não é verdade? Então, isso é preocupar-se com a aparência. Então, isso é muito normal, certo? Aí o nosso primeiro ponto da lição diz mesmo assim: consciente da minha aparência. E eu gostaria que você lesse esse trechinho que eu extraí da nossa lição, que diz mesmo assim: o desejo por se arrumar melhor e não parecer mais criança é natural acontecer na pré-adolescência e não deve ser encarado com estranheza. Então, meu querido aluno que está me escutando agora, você está deixando de ser criança, aquela fase que não se preocupa muito, que está brincando, e está crescendo, é um pré-adolescente, daqui a pouco é um adolescente e vai começar a se preocupar com a aparência, é verdade. Ajeitar o cabelo, as meninas, né? Quando é convidado para uma festa, imagina, para uma festa, para o congresso dos adolescentes, por exemplo. Vai lá no salão, pede para ir para o salão para ajeitar o cabelo e vê a roupa e escolhe e olha no espelho e se arruma. Com os meninos a mesma coisa. Eles veem se o cabelo está direitinho, se a roupa tá certa, se não tem nada amassado. Isso é totalmente natural. Isso está mostrando que vocês se preocupam com a aparência. Então, assim, você tem consciência da sua aparência. E esse processo é natural acontecer nessa sua fase da pré-adolescência, certo? E como a gente já leu agora, pô, não deve ser encarado como uma coisa errada, nem com estranheza. E existem dois pontos que nós devemos abordar nesse primeiro ponto da lição, em preocupar-se com a aparência, né? O primeiro ponto é um ponto positivo, que diz mesmo assim: é um ponto positivo saber que você está cuidando e buscando melhorar a sua aparência. Isso é um ponto positivo quando você se preocupa, não é verdade?
a boa aparência ela é tão importante que lá na frente ela vai ser importante quando você for procurar um emprego, né? Quando você for procurar um emprego, a sua aparência, você estar bem arrumado, vai pesar muito na hora da seleção. E até quando você estiver querendo namorar, que não é agora, isso é lá na frente, tem muitos anos ainda pela frente. Só que tem um ponto negativo nisso aí também, de se preocupar com a aparência. E o ponto negativo é justamente que é destacado nos dias atuais, é quando a preocupação com a estética, com a aparência, vai ao extremo. E isso é muito comum. Talvez quando eu começar a falar, você vai começar a identificar alguém que está passando por isso. Eu conheço adolescentes, somente meninas, né? Que elas se preocupam tanto com a maquiagem, mas tanto com a maquiagem, que elas praticamente se tornam outra pessoa. Ficam irreconhecíveis. Além de parecerem bem mais velhas, né? Ficam irreconhecíveis. Quando estão sem maquiagem, você não conhece mais quem é essa pessoa. E tudo que é no extremo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Porque são coisas que o mundo faz e nós não somos mais desse mundo. O apóstolo João, ele nos adverte. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, acompanha comigo essa leitura, diz bem assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do Pai. Não vem do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Então, a vaidade, né, esse cuidado excessivo com a aparência que há no mundo, não vem de Deus. Isso é coisa do inimigo, do diabo. E nós não devemos nos preocupar nem estar ligados a isso. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência é bom, mas nós devemos cuidar com moderação. Porque uma coisa que vocês devem lembrar é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Então, meu querido adolescente, não deixem que o mundo venha influenciar você, venha ditar um padrão de beleza, venha ditar um padrão de comportamento que seja oposto à palavra de Deus. Então, assim, nesse primeiro ponto a gente viu que nós devemos ter consciência da nossa aparência, isso é normal, é muito bacana quando você se cuida, quando você se preocupa, mas tudo tem que ser feito com moderação, sabendo que você não pertence mais ao mundo, você é uma nova criatura e você é templo de Deus e morada do Espírito Santo. O nosso segundo ponto da lição diz mesmo assim: o que vão pensar de mim? Que é uma preocupação com o adolescente nos dias atuais. Sempre o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas veem em mim? E é justamente o que o comentarista está dizendo aqui. Vamos acompanhar no resumozinho desse segundo ponto? A forma como é visto pelos outros da sua idade é muito importante para o adolescente. É como se a opinião do outro tivesse uma importância tal que fosse a única verdade a seu respeito. Mas eu quero, meu querido aluno, que você saiba que a opinião do outro, né, o que ele dita, o que ele fala, nunca será um padrão. Nunca será um padrão para a sua vida. Como você deve se vestir, como você deve se comportar. Amém? O mais importante que você tem que lembrar, você tem que sair dessa aula hoje sabendo disso. O mais importante é o que Deus vê em você. Aí eu quero voltar justamente para o nosso textuário, né? O que a Bíblia diz, que é aquele versículo. Vamos ler novamente? Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem.
eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam, elas olham para a aparência, mas eu vejo para o coração. Vocês lembram dessa passagem? Foi justamente quando o profeta Samuel foi mandado por Deus até a casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé para ser o novo rei. Porque o rei que estava reinando atualmente em Israel, vocês lembram o nome dele? Isso mesmo, Saul. Saul foi escolhido pelo povo pela sua aparência. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, ele sobressaía quando estavam todos os homens, ele sobressaía pela sua altura, pelo seu porte. Ele era elegante, era bonito, mas só que Deus não se agradava porque ele era fraco. Ele não era fiel o suficiente como Deus queria. Então Deus rejeitou a Saul e escolheu outro, segundo o coração dele. Mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé, porque disse mesmo assim a Samuel, vá lá, porque eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei. E Samuel, como um ser humano qualquer, chegou lá e quando foi apresentado aos filhos de Jessé, ele foi logo, como é que se diz, enganado pela aparência. Que é o que acontece no mundo. Às vezes a gente olha exatamente, a primeira coisa que a gente vê é a aparência. E Deus não vê como a gente vê, né? Porque Deus ele consegue entrar até o íntimo do coração e ver quem realmente é a pessoa. E Deus chamou a atenção de Samuel e disse: "Olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Pode parar por aí. Eu rejeitei, não é esse." Sabe por quê? Quando Samuel olhou, começou a passar os filhos, passar aqueles homens guerreiros, altos, fortes. Aí Samuel pensou no seu coração: certamente é este que Deus escolheu. E Deus mostrou para ele que não era assim. Então, meu querido adolescente, Deus, o mais importante é como Deus olha você, como Deus lhe vê. Então o mundo ele pode ditar regras, ele pode dizer que o padrão de beleza é tal, o comportamento é tal, o modo de se vestir é tal, mas eu quero que você guarde no seu coração. O mais importante não é como o mundo vê, não como as outras pessoas, mas é como Deus vê, certo? Você é uma nova criatura. Você é um templo de Deus, morada do Espírito Santo, que habita, Deus habita em você. Amém? O terceiro ponto da nossa lição diz assim: eu me aceito. Sentir-se bem e se aceitar é importante para a autoestima. A mídia, de forma irresponsável, tenta determinar o que o adolescente deve ser, mas Deus nos fez seres singulares com personalidades distintas. Vocês entenderam o que é que diz esse textinho que eu coloquei aqui para vocês lerem comigo? Um ser singular. Quando vocês estão na escola aprendendo matemática, vocês já viram que existe o singular e plural, não é verdade? Singular é quando é uma coisa só e plural é quando tem mais de um. Então, quando Deus fez, diz aqui, quando esse texto diz que Deus nos fez seres singulares, quer dizer que Deus nos fez seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. Nós não somos cópias de outras pessoas. Nós somos seres únicos. Deus nos criou. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas cada um tem um talento, tem um papel importante, cada um tem uma beleza especial, porque cada um é criatura de Deus. Deus lhe fez exatamente assim como você é. Então você deve se aceitar, porque foi Deus quem lhe criou. E Deus não fez nada ruim. Quando Deus fez o homem, quando ele terminou a criação, ele viu Deus que era muito bom o que ele tinha feito. Sentir-se bem é muito bom para a autoestima, certo? Por esta razão, meu caro adolescente, é necessário que você compreenda que Deus fez você de forma única, lhe dotou de talentos especiais. Você é especial, você é lindo diante de Deus. Portanto, aceite e se aceite do jeito que você é, pois Deus o ama de um modo muito especial. Sabe o que é que diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, que é considerado como o resumo de toda a Bíblia? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que
que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo, você está incluído nele. Deus lhe amou de tal maneira. Deus lhe ama de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por você. Certo? Então, é isso. Então, cuidar da aparência é bom. Você deve se aceitar do jeito que você é, porque foi Deus quem lhe fez assim. E não se preocupar com o que as pessoas pensam, mas se preocupar em agradar ao Senhor. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mas vamos recapitular, vamos passar rapidinho, só para a gente lembrar. Primeiro ponto. O cuidado com a aparência deve ser sem exageros, certo? Então, você deve... E o segundo ponto, a autoestima não pode ser influenciada por terceiros. A opinião das pessoas não é um padrão para a forma como você deve se vestir ou se comportar. Então, o primeiro e o segundo pontos da lição falam sobre isso, que nós devemos cuidar da aparência sem exageros, como é que eu posso dizer? Sem mudar, né, as características que você tem, foi dado por Deus. Lembre-se que você está numa fase de mudanças. Você está deixando de ser criança, mas não chegou a ser adulto. Seu corpo está mudando, a sua voz está mudando, a sua pele está mudando. Talvez você ache estranho isso, mas lembre-se que isso é uma fase, isso vai passar. E você vai se conhecer melhor e vai se aceitar sabendo que Deus criou você. O fato de você começar a aparecer espinhas não é nenhum problema. Isso está mostrando que você está virando adolescente. Isso é normal. Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso também, certo? E isso passa. Algumas pessoas têm um pouco mais de espinhas, outras têm menos. Existem alguns tratamentos, existem alguns alimentos que precisam ser cortados para evitar. Precisa ter uma boa alimentação, precisa fazer exercícios físicos para que diminua isso aí. Cuidado um pouco mais da hidratação para que o cabelo não fique feio, para que a pele não fique feia. Isso vai ajudar. Então, isso é cuidar sem exageros. E lembrar que a sua autoestima, né, você não pode ser influenciado por outras pessoas, né? A opinião dos outros não é um padrão para como você deve se comportar. A gente leu aqui, né, que você é templo de Deus, morada do Espírito Santo, você é fruto da criação de Deus e Deus lhe fez como você é, você deve se aceitar. E o terceiro ponto diz assim que Deus nos fez seres singulares, com personalidades distintas e nós não somos cópias de outras pessoas. Deus nos fez únicos, com qualidades e talentos para a glória do nome dEle. Aleluia! Então, meu querido, guarde essas palavras no seu coração, faça as atividades da nossa lição e que essa palavra fique guardada aí dentro de você. Não fique inquieto com coisa alguma que esteja mexendo com sua autoestima. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este dia, por mais uma aula. Eu quero te pedir, Senhor, em especial por este aluno que está me ouvindo agora, Senhor, que tu venhas trabalhar no seu coração, ajudá-lo naquilo que ele precisa. Ó Pai querido, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima aula.